Você sabe o que é a coenzima Q10 e como a suplementação pode ajudar? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é uma grande referência na área. A nutricionista Vanderly Marchiori é especialista em nutrição clínica funcional, especialista em fitoterapia integrativa, atende em consultório privado, é professora convidada de hospitais e de várias universidades no curso de graduação e pós-graduação em nutrição, autora e colaboradora de diversos livros de nutrição, é consultora em desenvolvimento de produtos e de análises técnicas e pareceres técnicos de alimentos, suplementos e fitomedicamentos, fundadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental, e conselheira e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Vanderly, que prazer te receber no programa. Depois de tanto tempo a gente consegue, né? É verdade. Agora eu tô livre, leve e solta para a gente conversar quantas vezes a gente quiser e puder. Ai, que ótimo. Música para os meus ouvidos. E hoje a gente tem um tema super especial, porque coenzima Q10 é maravilhosa, tem muitos benefícios, mas nem todo mundo conhece, né? Então, vamos do início. O que é a coenzima Q10? Quais são os seus papéis no corpo? Na realidade, a coenzima Q10 é um fator lipossolúvel, então ela é uma coenzima, né, como o próprio nome já diz, e ela é vital para a produção de ATP dentro das nossas células. E isso vem sendo negligenciado até por falta mesmo de conhecimento. Eu não diria de conhecimento, mas eu diria de lembrança de ciclo de Krebs, né? Porque a gente esquece, é muita coisa que a gente estuda em bioquímica, mas vem sendo negligenciado como fonte importante de energia celular. Por isso que a gente está falando e vai falar cada vez mais nesse fator lipossolúvel dentro das nossas condutas e também da reposição. Fantástico. E aí, quando a gente pensa, então, nos diferentes benefícios que a gente tem associados à suplementação de coenzima Q10, quais são os que têm mais evidências? O que a gente tem hoje na literatura com relação à coenzima Q10? Olha, nós temos alguns fatos bastante impactantes, eu diria, ultimamente, né? Pensando em coenzima Q10, nós pensamos em muitos papéis dentro do nosso organismo. Então, eu tenho o papel primário, que é essa produção de energia, e ao longo do dia, se você usar um suplemento de coenzima Q10, uma vez que a gente já produz, né? Vamos deixar isso claro, a gente tem produção endógena. Hoje nós temos alguns fitoquímicos que aceleram, ou não vou dizer que acelera, porque não é esse o termo, alguns fitoquímicos que otimizam a produção endógena. Mas nós podemos também fazer a suplementação quando nós estamos com o nosso metabolismo desajustado e sem plena produção interna, né, endógena. Mas como é que eu sei se eu tenho ou não o suficiente? Exatamente pelo cansaço e a fadiga ao longo do dia, principalmente no final do dia. Aquelas pessoas que têm um quadro de fadiga, eu não estou falando de fadiga daquelas incapacitantes, né? Eu estou falando de uma fadiga um pouquinho superior ao normal do seu dia de trabalho, do seu dia de treino, você consegue perceber um cansaço anormal. E esse é um dos grandes sinais, um dos grandes sintomas de pouca coenzima Q10 metabólica. Mas ela tem outros papéis bem interessantes. Eu venho estudando bastante a coenzima Q10 na saúde da mulher.
E quanto mais coenzima Q10 as mulheres têm endogenamente, seja suplementada, seja produção própria, nós otimizamos a saúde ovariana. E com isso nós fazemos bem entre aspas, um rejuvenescimento ovariano. Por que eu coloco bem entre aspas? Porque a gente sabe que rejuvenescimento é uma palavra forte para para algumas situações metabólicas, né? Mas vem sendo associado e muito positivamente associado nos tratamentos de fertilização in vitro, por exemplo. Nós já vamos para o segundo congresso de reprodução assistida, que vai acontecer agora em setembro, lá em Aracaju, e é o segundo ano que eles convidam nós, nutricionistas, para termos uma mesa para falar sobre a importância dos nutrientes e da nutrição na concepção. E os estudos mais bem desenhados, publicados em revistas de alto impacto, eles falam sempre, né, o highlight sempre é a coenzima Q10, ela é fundamental para aumentar as chances de concepção, seja ela natural, seja ela pela fertilização in vitro. Então, a gente já começa a ter uma ideia do papel importante que essa coenzima tem na saúde mitocondrial. Então, nós temos esse desfecho positivo, que é melhorar a saúde celular e, consequentemente, melhorar a saúde de todos os nossos órgãos. Nossa, fantástico. Quando a gente fala em mitocôndria, a gente está falando de tudo, né? Então não vai ter nada que ela não tenha um efeito positivo se a gente melhora a saúde da mitocôndria. Van, e você falou agora em fertilidade, nossa, fiquei muito feliz. Cansaço, fertilidade, acho que eu tô precisando de uma suplementação de coenzima Q10 para mim. Porque eu ainda quero ver muitas mini dates. Acho que seria legal, pelo menos uma. Uma já é alguma coisa. Mas a gente está falando então em saúde da mulher. A gente fala muito em coenzima Q10 na nutrição esportiva. Quando a gente pensa assim nas diferentes áreas da nutrição esportiva, nutrição estética, você mencionou saúde da mulher, nutrição clínica, onde que a coenzima Q10 tem o seu maior papel? Ou necessariamente a gente vai pensar nela em tudo? Necessariamente a gente deveria pensar nela em tudo, né? Como eu comecei dizendo, nem sempre as pessoas, os prescritores ainda estão prestando atenção suficiente na coenzima Q10, mas ela deveria ser incluída em todas as nossas análises e em todas as prescrições coerentes e conscientes. Eu acho que a gente já conseguiu um grande ponto, que é a prescrição e a análise de vitamina B12, né? E muitas vezes essa falta de energia ela pode estar associada à depressão de B12 e à falta de coenzima Q10, mas eu faço sempre uma análise conjunta e com os meus esportistas e o meu corredor, que eu atendo um corredor de elite, né? Ele é o 5º melhor do mundo em 1.500 metros, ele ganhou essa posição na última prova na Finlândia. A gente percebe uma diferença absurda no pace e na resistência em treinos. Porque é aquela história, né? Se você não tem matéria-prima, como é que você vai ter torque? Eu acho que isso é extremamente importante, porque muitos de nós profissionais de saúde, nós queremos levantar uma bandeira de que só alimento de verdade dá conta. Desculpa, não dá. Dependendo da atividade, não vai dar conta. Né? Outro dia eu participei de uma aula para alunos de uma faculdade mesmo, era semana de nutrição, e a pessoa que me precedeu foi exatamente sobre nutrição esportiva. E ela falou, não, só comer dá muito certo. Aí eu falei, olha, desculpa, eu discordo, porque eu estou imaginando o Michael Phelps comendo 7.000 calorias e treinando depois, ou antes ou durante. Uhum. Nós temos que ter parcimônia, a gente tem que ter uma análise crítica de processo. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Em muitos
momentos a gente perde um pouco essa análise crítica. E quando você faz uma suplementação assertiva, você não está diminuindo a importância do consumo alimentar. Você está complementando um consumo alimentar que, por N razões, ele está insuficiente ou ele está incompleto. Ou Nossa, ele está até em transição. perfeito, perfeito. Assino embaixo e acho que é muito fundamental o que você está falando de existe o papel da alimentação, existe o papel da suplementação. Você mencionou que a coenzima Q10 a gente tem essa produção endógena. Então, qual é o momento de suplementar coenzima Q10? Eu diria que é um momento que eu analiso a rotina do meu paciente e eu percebo que tem muito mais atividade do que espaço para ele descansar, meditar, dormir e se nutrir. Nossa, adorei! Muito legal essa dica. Definitivamente eu preciso de uma suplementação de coenzima Q10. Está fechado. Recomendo. Eu recomendo porque muda vidas. Perfeito. Van, então, na sua prática clínica, você faz essa análise, você vê esse contexto de como é que está a rotina, então, do seu paciente e sempre que ultrapassar, você faz a suplementação. Quais são as principais situações, os principais contextos em que você suplementa a coenzima Q10? Eu vou dar um exemplo para vocês dessa última sexta-feira em que eu fiz um bate-volta para Belo Horizonte. Eu tinha uma rodada de reuniões e treinamentos e o bate-volta, qual é a característica dele? Você sai no primeiro voo e volta no último. Então, é uma rotina muito desgastante. Eu acordei 4h30 da manhã para estar dentro do avião às 6h10. Ou seja, optei por não fazer o café da manhã em casa, porque senão eu enjoo, mas naquele momento eu já tomei o meu polivitamínico e tomei uma dose de coenzima Q10. Por quê? Porque eu precisava garantir energia e precisava também garantir uma articulação mental, ou seja, um bom funcionamento mental já no período da manhã. E óbvio que eu não tinha dormido o suficiente para garantir isso, né? Então, esse é um bom ponto. Fui para lá, cheguei em Belo Horizonte, tomei café da manhã, fui para a primeira rodada de reuniões, dei o primeiro treinamento. Quando eu sentei para almoçar, fiz um almoço bem frugal até, porque, né, eu estava ali num dia mais completo. Apesar de frugal, eu coloquei um torresmo, porque torresmo de Minas Gerais a gente nunca dispensa, né? Tem um suco verde para equilibrar, mas comi ali um pedacinho de torresmo. E vida que segue. No meio da tarde, eu já estava com aquela sonolência, né? Aquele cansaço misto sonolência, ainda precisava dar mais uma palestra, e uma palestra de 20 minutos, ou seja, era uma coisa mais curta, até eu tinha que ser muito assertiva, o ponto é esse, eu tinha que ir muito diretamente ao ponto e participar de mais uma reunião e uma gravação. Aí o que eu fiz? Eu percebi que eu não ia dar conta sem suporte. Tomei mais uma dose de 100 miligramas de coenzima Q10. E aí, ou seja, ao longo do dia, eu usei 2 doses de 100 miligramas. E aí eu super dei conta com calma, com tranquilidade e com energia suficiente para voltar para o aeroporto, para 9 horas da noite estar embarcando e chegar em casa sem estar arrebentada de cansaço. Se eu tivesse treinado, eu teria usado no pós-treino. Tá? E só por conta mesmo de modulação de energia, porque eu sempre treino de manhã. O meu treino é sempre quando eu acordo. E aí eu faço um café da manhã pré-treino e eu treino pesado hoje em dia, não treino leve, não. Eu treino pesado, principalmente musculatura, e logo depois eu faço o uso de 100 ou 200 miligramas de coenzima Q10, dependendo da minha agenda, né? Fantástico. É um exemplo excelente mesmo para a gente ver como fazer esse uso, né? E assim, se a gente pensa nos dias atuais, na rotina de vida da maioria das pessoas hoje em dia, eu acho que encaixa muito bem essa necessidade, né? Então, pensando nos pacientes, pensando no que a gente vê, pensando na nossa própria vida, as chances de suplementar acho que se torna muito mais alta do que não. Então, deixa eu te perguntar até o inverso.
Existe alguma contraindicação? Existe alguma situação em que você não suplementaria? Nenhuma. Eu não vejo nenhuma contraindicação de suplementação de coenzima Q10. Obviamente não em crianças, né, porque a gente não suplementa criança. A criança já tem energia suficiente, né? E, em geral, se ela não tem, a gente deve investigar a anemia, e aí a investigação é outra, mas eu não vejo nenhuma contraindicação, mas eu vejo sim que deve haver uma investigação, a gente está falando de energia mesmo, deve haver uma investigação paralela de quadros de anemia ferropriva e também de deficiência de vitaminas, principalmente a vitamina B12. Eu acho que essa é uma deficiência cada vez mais comum, até porque a maioria de mulheres, inclusive, fazem uso de metformina, e quando se utiliza a metformina, você impede a absorção correta da vitamina B12, seja ela via alimentar, seja ela via fármaco. Então, nós precisamos nos atentar a isso. E eu faço uma investigação paralela, mas muda a vida das pessoas. Quem usa suplementação de coenzima Q10, ela não quer parar. Ela não quer parar porque ela sabe que ela vai ter energia para o terceiro turno, né? Aquela pessoa que estuda à noite, ela vai ter energia e foco para o terceiro turno sem deixá-la insone, né? Porque muitas vezes essa é a justificativa. Ah, mas eu vou perder o sono. Não, se você fizer a estratégia correta, você vai permanecer com foco e também energia, mas sem alterar o ciclo circadiano. Nossa, sensacional. Fiquem aí, porque já voltamos e agora no próximo bloco a gente vai focar justamente em qual é o jeito certo de fazer essa suplementação de coenzima Q10. Van, muito obrigada por estar compartilhando aqui seu conhecimento. O bloco anterior já foi uma aula sobre as funções, sobre a importância da coenzima Q10, inclusive para mim, que estou precisando desesperadamente suplementar. E neste bloco, em A Nutri Responde, hoje a gente vai focar um pouquinho mais em como fazer essa suplementação. Você começou a dar um exemplo até muito legal da sua vida pessoal, de como é que você faz a distribuição em um dia que seja mais puxado. Então, vamos pensar de forma geral nessa suplementação. Primeiro, dosagem. Eu acho que dosagem é uma coisa importante. Qual é a dosagem usual, habitual e como ela varia de acordo com o objetivo? A dose usual é de 100 miligramas. Normalmente a gente já tem essa dose por cápsula, então isso facilita a administração. E para a grande maioria das pessoas cuja rotina é mais agitada e não tem nenhuma sobrecarga de dispêndio energético, essa é uma dose muito boa para todos os dias. Não existe um impeditivo de fazer uso eterno, né? Você não precisa fazer aquela parada a cada 3 meses ou a cada mês e fazer um washout. Isso não tem necessidade, até porque o seu corpo produz endogenamente. Isso também é um ponto importante. Quando você faz a suplementação, você não deixa de produzir, porque muita gente acredita que a partir do momento que você suplementa, seu corpo deixa de produzir. Não, não deixa, ele continua produzindo. Você só tem muito mais
coenzima para todas as necessidades celulares. Um outro ponto importante é para aquelas pessoas que fazem uso, assim, uso também eterno, né, de estatina, porque muitos pacientes que fazem prevenção de doença cardiológica e cardiovascular, eles usam estatina em doses de 5 até 80 miligramas em alguns casos. É importante lembrar que a estatina, ela usa toda a coenzima Q10 disponível no metabolismo do fármaco. Então, para as pessoas que usam doses acima de 40 miligramas de qualquer tipo de estatina, eu coloco uma dose maior de coenzima Q10. Aí eu faço entre 200 e 300 miligramas. E sabe qual vai ser o meu sinal de que eu acertei na dose? Porque não tem como eu saber se aquela dose está completamente adequada ou não. Não existe um exame que eu faça para dosar laboratorialmente o quanto ela está biodisponível. Mas eu tenho um sintoma que é muito perceptível. A partir do momento que eu acerto a dose entre 200 e 300 miligramas para esse paciente que usa estatina, as dores miálgicas, aquelas dores em todo o corpo, comuns para quem faz, principalmente o uso da rosuvastatina, elas desaparecem. Então, eu consigo otimizar o tratamento, porque ele é necessário, né? A gente deve completar sempre o tratamento preventivo de pacientes cardiológicos com a estatina, de acordo com a avaliação médica, mas, ao mesmo tempo, ele não fica com dores, porque você está ali fazendo um manejo de dor que ela aparece por depressão, por falta de coenzima Q10. Então, para esses pacientes, eu uso entre 200 e 300 miligramas. Perfeito. E no contexto da fertilidade que você colocou? Então, no contexto da fertilidade, a gente ainda não tem consenso, mas as publicações, elas também falam entre 200 e 300 miligramas. Né? Para quem trabalha de pé todo dia, aquelas pessoas que trabalham de pé, que ficam de pé ou que caminham muito ao longo do dia, 300 miligramas também fazem muita diferença. Perfeito. Então, de forma geral, a gente vai variar entre 100 e 300? Existe uma dosagem máxima? Não existe dosagem máxima, mas a gente percebe, por exemplo, quem faz triatlo, a gente pode usar 500 miligramas com muita tranquilidade nos treinos, né? Porque vai usar muito, o corpo vai usar bastante. Perfeito. Então, tem essas janelas e que vai de acordo com o desgaste, né? O nível de desgaste que o corpo tem. Val, e como você faz essa distribuição ao longo do dia? Porque você comentou algo bem legal no seu caso em particular. Eu vou ter uma reunião daqui a pouco, então eu faço esse consumo. Quanto tempo antes, por exemplo? Como você distribui essa dose ao longo do dia? Eu já gosto de tomar uma ao acordar. Não precisa ter em jejum, porque não é uma suplementação que requer jejum. Então, assim, logo no início do período da manhã, eu gosto de fazer o uso da minha dose de coenzima Q10. Para os pacientes, né, eu sempre sugiro, se a dose for superior a 100 miligramas, eu sugiro uma dose ao acordar e outra no meio da tarde. Se a pessoa estuda até 10, 11 horas da noite, aí essa dose do meio da tarde eu desloco para fim de tarde, para que ele use essa dose em torno de 6, 6h30, porque aí ele vai ter aquele foco, não, vai existir uma entrada de coenzima Q10 quando ele precisa de mais energia para aquela outra atividade. Perfeito. E com relação ao você falou que não precisa de jejum, mas a gente pode misturar com outros suplementos, com outros nutrientes, não tem problema também? Problema algum. Eu vejo muita sinergia com a vitamina B12 e com as vitaminas do complexo B em geral. Eu acho que funciona muito bem a estratégia conjunta, mas não tem nenhum impeditivo de se fazer a associação. Perfeito. Eu acho que você contou duas experiências que são muito legais, né? Você contou a sua, você contou a experiência do seu atleta. Tem, além da sua, dele, ou até mesmo explorando um pouquinho mais a dele,
Algum caso, assim, algum paciente que tenha te marcado com relação à diferença que a suplementação de coenzima Q10 fez para a pessoa? Eu tenho sim. Eu tenho um dos rapazes do grupo de corridas, né? Porque esse meu treinador, ele é responsável por um grupo de corridas e eu atendo alguns pacientes do grupo. E tem um deles que ele é representante comercial e ele dirige o dia inteiro. E além dele dirigir, ele não dirige só dentro de São Paulo. Então ele faz viagens dentro do estado de São Paulo. E uma das coisas que ele me dizia, ele falava assim, mas quando dá 4 horas que eu preciso pegar o carro e voltar para São Paulo, às vezes eu preciso parar num posto, dormir meia hora dentro do carro, correndo riscos, né? Correndo risco de ser assaltado. Ele falou, mas eu tenho que dormir porque eu não consigo voltar sem descansar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a dar uma dose para ele pela manhã e quando dá o horário perto de uma meia hora antes dele sair da cidade onde ele está, ele faz mais 200 miligramas. Então ele toma 100 miligramas no início da manhã e ele toma 200 miligramas ali uma meia hora antes. Eu falo para ele sempre o seguinte, a hora que você está visitando seu último cliente naquela cidade, você toma. E aí você vai ter, enquanto você faz a visita, você vai ter o metabolismo de absorção, né? E a hora que você sair de lá, a gente vê o que acontece. E aí, nesse a gente vê o que acontece, já no final da primeira semana, ele me escreveu, ele disse assim, alguma coisa milagrosa você me deu. Ele falou, eu estou voltando para casa e eu chego em casa, eu não estou mais parando para descansar, eu chego em casa em torno de 6, 6h30 e pego as crianças para andar de skate, enquanto eles andam de skate, eu treino mais um pouquinho. Eu bato uma bolinha com os meus filhos, ou eu vou andar de skate com eles. Aí ele fez assim, toda a família está agradecendo. Então, eu acho que esse foi uma resposta muito positiva e também, assim, não é só positivo, é prazeroso, né? Tem que a vida da pessoa mudou, a vida da família mudou para melhor, com uma suplementação que poderia ser considerada até muito simples, mas o impacto dela vai muito além do simples. O impacto dela é extremamente adequado à rotina que o paciente tem. Nossa, fantástico. É aquele famoso não tem preço, né? E eu acho que uma coisa que você falou que é fundamental não é nem que a gente não conheça os efeitos da coenzima Q10, é que a gente esquece dela. Então, é mais a mensagem de lembrar que existe essa suplementação que pode trazer todos esses benefícios, né? Van, muito obrigada por compartilhar a sua experiência. É sempre um prazer conversar com você. Prazer é meu, eu estou sempre à disposição e eu espero bater mais papos com você. Ah, com toda certeza, logo, logo teremos mais. E a todos vocês que nos assistem, muito obrigada, curtam, compartilhem com muito carinho da Nutri. A gente se vê.